Olá, alunos do oitavo ano, perdão aí. Voltamos aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Hoje é a nossa aula de terça-feira. Continuamos com a sequência de aulas, né? Falando sobre a questão textual. Hoje vamos falar sobre apropriação textual, né? Então vamos ao título da aula que está aí na tela para vocês. Olha lá. Apropriação textual, objetivo da aula. Tema da aula, citação direta e indireta. Objetivos, refletir sobre a temática central do texto, artigo de divulgação científica e sobre os elementos utilizados na validação das informações. Identificar no texto de divulgação científica marcas de apropriação textual, que são as paráfrases, citação, discurso direto, discurso indireto e indireto livre. A professora que está aqui ao meu lado, a professora que já é de costume de vocês aí, a professora do oitavo ano, Silene Félix. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudante, professores, pais e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E como o professor Mauro mencionou, aí no início ele estava assim, mexendo no celular, mas tudo faz parte do contexto aí. Vamos falar... Buscando a resposta deles. Já estava pensando nas interações, porque... Hoje vamos precisar também das participações. Nós estamos aí na sequência de atividades, onde nós estamos na terceira parte, né, o terceiro fragmento de um texto. Então, precisa aí, se vocês puderem, estiverem com o caderno aí fácil, procurem, porque nós vamos utilizá-los, tudo bem? E como mencionou aí, será que eles sabem o que é sobre o título da nossa aula? O que é apropriação textual? Já ouviu falar em apropriação textual? Você conhece? Dê exemplos aí. Então, vamos começar 1 minuto e meio para você mencionar se sabe o que é apropriação textual. Se souber, mande exemplos, por favor. De volta. Olha só, tá subindo ainda as respostas, né? Vamos mandar aqui um abraço pro pessoal da escola, professora Terezinha Sartori, de Mauá, né? A professora Xênia tá aqui participando. E aí os alunos começaram a mandar as respostas aqui junto com seus professores. A Graziella manda assim, nunca ouvi falar de apropriação textual. A Clévia dizendo, já ouvi, mas não sei do que se trata. E os alunos da escola Professora Aurora Coelho, lá de Registro, também mandando aqui o bom dia, participando. Então, assim, eles não conhecem direito o conceito, né, Proa? Talvez esse conceito dessa palavra. Novo, né? Então, assim, a definição, basicamente, de maneira mais simples para vocês, é nesse contexto. Apropriação textual é quando eu reescrevo, eu pego o texto de uma pessoa, né, pego o texto do autor e coloco como se fosse da minha autoria. Isso aí podemos falar até como um tipo de plágio e é ilegal, é crime. Então, eu pego uma frase, por exemplo, que o professor Mauro fez no texto dele e coloco como se fosse da minha autoria. É ilegal. Talvez eles consigam ter feito associação com apropriação cultural, nesse contexto aí. Será que aparece alguma coisa? Se aparecer, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, apropriar é pegar o que é de direito do outro e você ainda receber por aquilo muitas vezes, tá? Como nós vamos falar sobre citações, entra nesse contexto aí de você pegar um texto e você falar, esse texto é meu. Quando você
precisar mencionar, tem que saber quais foram as fontes, quem escreveu aquele texto, tá? Aqui, por exemplo, no Centro de Mídias, nós usamos o caderno O Aprender Sempre. Se o Mauro ou outro professor, se ele colocar qualquer frase, qualquer palavra ali a mais, tem que ser mencionado de quem que é a autoria, porque a pessoa tem que receber os créditos. Nós não recebemos, tá, gente? Mas assim, só para mencionar, tem que falar quem escreveu aquele texto. E já que nós estamos aí, como eu falei, na terceira parte do fragmento do texto de divulgação científica, artigo de divulgação científica, para não confundir com só artigo científico, lá no texto aparece uma palavra que nós vamos mencionar ela hoje. E eu preciso que vocês tentem relembrar daquele primeiro momento, se vocês conhecem essa palavra, se já ouviram em outro momento, ou pela própria palavra em si, dá para fazer algum tipo de associação. Então, aí na tela tem uma pergunta. Se você sabe o que é a arqueoacústica, o que é essa parte? O que tem a ver a arqueoacústica? Você sabe mencionar? Sabe dizer o que seria isso? Então, vou dar mais um minuto para vocês mandarem aí se você sabe o que significa arqueoacústica, tá? Voltamos aqui com a participação dos alunos. Manda um abraço pro pessoal da PEI, Alexandre Rodrigues Nogueira, né, que está participando com a gente. Escola Estadual Laerte de Taboão da Serra também participando. A Tereza da Pro Ângela dizendo que não sabe. O Vinícius diz o seguinte: creio que o som que está dentro de um ambiente. Olha, ele está tentando responder aí já pelo significado das palavras, como a Pro tinha dado a dica aí. É a reprodução de um determinado som? É uma pergunta do Pro Petrolino, e ele fala: tenho dúvidas. O uso do estudo acústico da Pro Rose. O aluno Gustavo dizendo: acho que sei, mas não lembro, né? Então, assim, essas palavras elas são meio complicadas, né? Hoje a professora está fazendo aquele desafio para ver quem aí consegue lembrar ou já teve conhecimento de algum desses conceitos, porque serão importantes para a aula, né, Pro? Exato, porque, como eu mencionei, nós estamos no terceiro fragmento. E no primeira parte, até trouxe o caderno para não ter erro e falar a página certinha para vocês acompanharem. Na página 15 do caderno de vocês, a primeira parte está assim: o título do artigo é o seguinte: arte rupestre pode ajudar a entender como a linguagem humana evoluiu, né? Então, nesse primeiro momento esse artigo, ele vai falar que, através das pinturas nas paredes, então, também perceberam que tinham locais específicos nas cavernas, onde ali tinha o sentido, dava para perceber que escolhiam os primeiros, vamos dizer assim, moradores, né? Escolhiam locais específicos onde poderiam ecoar e percebiam que tinha a questão do som ali. E até saíam alguns tipos de, vamos pensar assim, acústica, desenhos e sons relacionados por conta do ambiente. Até menciona aqui nessa primeira parte que o eco ali é percebível, tá? Dá para perceber naquele momento, naquele local da caverna. Então, por isso, a reprodução do som com a escrita. Essa é a primeira parte do artigo, tá? Até menciona os pesquisadores, nós falamos sobre isso. Na segunda parte, aí vem falando o seguinte: o título foi Para Além do Mito das Cavernas. Até fizemos associações de intertextualidade, o que seria o mito da caverna, como que funciona. E nessa parte, estava já o cientista, no caso o Nóbrega, já mencionando que ele faz pesquisas relacionadas a palavras compostas, mas também dentro do contexto da arqueoacústica.
como, a partir das primeiras escritas ou das primeiras pinturas em cavernas, enfim, podemos associar a linguagem, a fala e a escrita, tá? Então, é esse artigo de divulgação científica que estamos trabalhando. Estou indo com muita calma, porque, como mencionei, é um artigo, embora esteja na linguagem fácil, sociável, quando nós falamos sobre isso, é um texto longo, dividido em partes. E hoje, a terceira parte. Nessa terceira parte, nós vamos mencionar essa questão, tanto da arqueoacústica e as citações. Como que é citado essas pessoas, no caso, esses estudiosos? Qual a maneira que ela é feita? Será que eles têm alguma dica como é feita essa maneira? Nós temos um nome específico? Está lá no texto. Para não ocorrer a apropriação textual, de não mencionar quem são as pessoas que estão estudando ou pesquisando, nós fazemos as citações, e as citações podem ser de maneiras direta ou indireta. Às vezes indireta livre, mas aí é um outro momento. Hoje nós vamos focar principalmente na parte da citação direta e citação indireta. Então acho que eu vou conseguir colocar aí na tela para vocês. Já expliquei com calma, agora vamos lá. O que ocorre é a citação direta? Aí eu tenho um conceito do que é uma citação direta. A citação direta, ela ocorre quando a fala é reproduzida de forma integral, ou seja, idêntica ao texto de origem. Por isso, ela deve vir sempre entre aspas. Eu coloquei já e deixei entre aspas aí, para vocês perceberem, ó, essa parte eu retirei de alguém. Então, já está entre aspas, porque quer dizer que é uma citação direta. E para facilitar, normalmente eu poderia colocar alguns verbos, né, professor Mauro, para indicar que eu retirei de alguém. Por exemplo, olha... Os verbos de elocução, né? Isso, nós falamos que é os verbos de locução, os verbos de dizer, que segundo tal pessoa, ela afirmou, comentou, compartilhou, então respondeu nesse contexto aqui, fica assim. Então, citação direta, essa parte eu recolhi, então fica entre aspas. Aí eu menciono aqui, ó, de acordo com quem? Quem escreveu isso aqui? Está no caderno Aprender Sempre. Se fosse a professora Silene, a frase, mas não é, gente, não é apropriação. Aí eu colocaria o meu nome. De acordo com a professora Silene Félix. Tudo bem? Eu não vou escrever por conta do nosso tempo, que eu estou vendo que não vai dar. Agora, quando ocorre a citação indireta, ou a paráfrase, né, que nós falamos, nossa, isso aí, o que é? Simplesmente é quando a fala é reproduzida pelo autor, né, de outro texto original. Um exemplo, o Mauro fez um texto, eu vou mencionar o texto do Mauro, vou fazer uma ligação sobre o que ele falou, mas eu vou falar com as minhas palavras. Então, o texto do Mauro com as minhas palavras. Isso é uma citação indireta. Vamos pensar o seguinte, até mencionei, Mauro, como ficaria fácil para o 8º ano saber o que é uma citação direta ou indireta? Lembrei-me de um exemplo. Falei assim, olha, o aluno falou assim, eu entendi isso, ou não entendi. Fala o que ele disse? Você reproduz, sim, porque fica em terceira pessoa. Aí você assim, o Mauro disse que não entendeu. Isso é uma citação indireta, eu estou falando, filtrando a fala da pessoa. Eu espero que vocês consigam entender. Senão, nós vamos voltar com calma em outro momento, tudo bem? E o texto que nós temos aí falando sobre arqueoacústica, onde irão aparecer citações, tanto direta, como mencionei já, com aspas, né, ou entre parênteses, ou parte onde o reprodutor, o autor, o jornalista, no caso, coloca com as palavras dele. Então, na tela, para vocês. Vamos lá. O texto a seguir é uma continuação do texto lido na aula anterior. Então, nós estamos na terceira parte, o terceiro fragmento. Arqueoacústica. Partimos de uma hipótese definida em diversos trabalhos de arqueoacústicas que sugerem que a localização e o conteúdo das pinturas rupestres estão intimamente associadas às propriedades acústicas do ambiente em que foram representadas. Explica, exemplificando, que animais de casco, tais como touros ou bisões, normalmente aparecem representados em ambientes cuja as reverberações, nós falamos sobre isso, que é o som que ecoa naquele lugar, tá? Acústicas, se assemelham a uma batida de casco. Não por acaso, não por caso, né, existem paredes das cavernas que seriam perfeitamente adequadas para a pintura, mas que foram ignoradas devido às propriedades acústicas do ambiente e que estão localizadas. Em linhas gerais, os primeiros humanos pintavam não só o que viam, mas o que ouviam.
Aqui nós temos essa parte, que entra a parte da arqueacústica mesmo. Continuando. A arqueacústica não é a única hipótese. Nós falamos o que seria a hipótese, que são os estudos, as pesquisas que dali vão fazer mais pesquisas. E nem toda pintura apresenta propriedades acústicas como essa. Mas há uma relação entre local e conteúdo com estatísticas significativas. Argumenta o Vitor, né, ao reforçar que a pesquisa sugere que os artistas rupestres, coloca como artista, isso é interessante, já faziam uso de um raciocínio que partia de uma consciência simbólica, ou seja, a representatividade do som. O som seria através daquele momento que ecoa ali, teria noção da fala e pelo eco. Então, com base nessa correlação, sugerimos que os mecanismos que parecem levar a essas representações rupestres são paralelo que nos permite desenvolver a linguagem humana através de fala e sinais. Sumariza ele. Então, ele coloca aqui de modo simplificado, ele explica que fica desta maneira. Então, vocês conseguem perceber que esse texto aparece trechos entre aspas e em algum momento o jornalista ele coloca com a fala ou com a escrita dele, tá? Mas a partir desse momento que eu falei um pouquinho sobre a citação direta e da citação indireta. Citação direta, então, fica fácil de encontrar, e a indireta, vocês percebam que tem esse filtro que vai para a terceira pessoa, tá? Se tiver outras colaborações ou dúvidas também não tem problema. Pensa na questão do texto, por se tratar de um texto de divulgação científica. Como que ele está escrito, qual é a linguagem, qual a parte da estrutura. Aí nós vamos aproveitar e relembrar aí a questão da estrutura de um artigo científico, tá? De divulgação científica. Então, vamos lá, 2 questões para vocês responderem nesse momento. Que tipo de linguagem está sendo utilizada nesse texto? Essa é a primeira. A segunda, qual o motivo do autor ter optado por escrever o texto utilizando esse tipo de linguagem? Como que o texto está escrito? E depois, por que ele escreveu desta maneira? Essa aí, como são 2 questões, eu quero a explicação, a justificativa, que nós já mencionamos, a utilização de justificativa. Vou dar 2 minutos, tá bom? De volta, vamos lá, a participação da aluna Graziella, da Por Maria Rita, dizendo que é formal a linguagem, porque é um artigo de divulgação científica, a justificativa dela. O Gustavo dizendo que acha que é formal,
A Ana Clara é formal, né, a linguagem. A Clévia Maria dizendo que é a linguagem formal. A Graziela também formal, porque é um artigo de divulgação científica. Replicou aqui a resposta dela 2 vezes. E a Alessandra dizendo que é formal por ser um artigo científico, que aí a gente toma cuidado para diferenciar artigo de divulgação científica, tá? Porque o artigo científico já se trata de outro documento, outro texto, que não é esse que a gente está tratando na aula de hoje. Tem mais? Quer que eu mande mais? Tem mais um aqui, subiu do Rafael. Rafael mandou assim, formal, conforme a norma padrão. Dentro do que eu coloquei ali a resposta, exato. Então, relembrando, se trata de um artigo de divulgação científica, porque, embora tenha termos acadêmicos, termos de pesquisadores, ele está numa linguagem acessível, então, para todos os públicos, diferente do artigo de divulgação científica específico, o artigo que é somente, né? O artigo científico é somente para pesquisadores, então, é de pesquisador para pesquisador, que eles vão em algum congresso, algum tipo de pesquisa são divulgadas entre eles, tudo bem? Agora não, já de divulgação, como eu falei, a parte de divulgação da ideia que é para mais pessoas ou para todos os públicos entenderem aquele texto. Imagina se só ficassem com os pesquisadores tais informações e não chegasse a nós, né, ou aos diversos tipos de público, né, como seria. Até mesmo outros textos de divulgação científica, como vacinas, que são importantes, até tem dentro de uma aula que nós vamos falar sobre isso, e até as questões do dia a dia, que a ciência comprova. Aí, de uma maneira fácil, a linguagem acessível, nós temos conhecimento, né? Que importante é isso. Vamos lá, a resposta, então, vou colocar as respostas na tela e vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira, então, ele está usando uma linguagem da norma padrão, como vocês mencionaram, formal, porque a ideia de forma, que é regular, né? Que fica dentro de um contorno ali. Então, a nossa língua formal, na linguagem formal da língua portuguesa. E qual o motivo? Como mencionou, é um texto que tem uma estrutura específica, né? E seguindo desta maneira, é importante para validar quem está mencionando, por que ele tem essa propriedade, que é válida, como as pessoas, os discursos de autoridade que aparecem ali. Olha, tal pessoa falou, quem é essa pessoa? Um profissional, um pesquisador, aí no caso um arqueólogo, que entra até, colocar para vocês aqui, mencionar como texto ali, arqueologia, arqueo, né, antigo, e acústica, né, arqueacústica ali, que foi o nosso texto. Nesse contexto, por quê? O estudo de algo que é antigo, dentro da questão da música, ou mesmo o som, beleza? Então, tranquilo. E outro trecho que eu separei aqui, será que vocês conseguem identificar se temos uma citação direta ou indireta? Então, na tela aí, só para fazer a leitura e já comento com vocês. Então, vamos lá. Qual tipo de citação temos no trecho a seguir? Então, pode ser, eu coloquei o tipo, mas se você encontrar mais de uma, tudo bem, gente, isso é proposital a pergunta. A arqueacústica não é a única hipótese e nem toda pintura apresenta propriedades acústicas como essa. Mas há uma relação entre local e conteúdo com estatísticas significativas, argumenta Vitor, ao reforçar que a pesquisa sugere que os artistas rupestres já faziam uso de um raciocínio que partia de uma consciência simbólica. Será que eles conseguem perceber que tipo de citação nós temos aí, Mauro? Ou quais os tipos, Ou quais, né? Vamos eu lá. Falei que é pegadinha. Manda pra gente aqui, porque o texto ele tá cheio de pegadinha mesmo, armadilhas, né? Se você perceber até no uso das marcas ali que a gente citou como marcas importantes para a citação direta, ela aparece em alguns momentos e aí de repente pode confundir o leitor se é ou não é. Vamos ver se sobe alguma coisa aí. Eles devem estar preparando a resposta, né, para poder mandar para a gente. A gente vê que já começa com aspas, né, Pro? Então, já tem essa dica. Começa com aspas, então a gente já fica ali pensando na citação direta. Mas aí tem um momento ali do texto que há uma construção em que pode sair aí da construção direta. Tá subindo um pouco lentamente. Então vamos lá. Mas como o professor Mauro já mencionou, nós temos aí no texto a primeira parte aí, ó, quando tem a abre e fecha aspas.
Então, citação direta, né? Porque a fala aí direta do Vitor, no caso, o Vitor Nóbrega, tá? O nome do pesquisador. E na sequência, aqui nós temos já o jornalista, que eu vou falar na sequência, eu esqueci o nome dele, mas eu vou mencionar. O jornalista, ele filtra, então, as palavras, no caso do pesquisador, do Vitor, tá? Então, ali nós temos aquela construção, né? Ao reforçar né? Que. A partir daí Quem falou? Ele disse que. Então, quando você percebe essa construção, ele fala que ou ele disse que, já temos ali uma terceira pessoa. Ele está falando a fala do Vitor da maneira dele, da visão dele, tudo bem? Do lado dele, sem perder a íntegra. Então, isso é importante. Ele menciona a íntegra, como o Vitor fala, mas com as palavras dele. Professor Mauro tem recadinho, nós estamos terminando, gente. Os alunos não esqueçam de acessar o site da SED, né, Secretaria da Educação. O link aluno para responder ao questionário socioemocional ainda está disponível lá até o dia 22. Super importante que vocês acessem e respondam. Eu acho que está aparecendo aí para vocês aí, ó, no GC. Então, acessem, respondam. Obrigado pela paciência e pela participação hoje na nossa aula. Obrigado pelo convite, professora Silene, e até a próxima. Até mais, 8º.